Nesses 30 anos, talvez não, com certeza, o momento de maior ruptura dentro da minha carreira foi a pandemia. E eu penso que isso não só para mim, mas eu vou falar dessa minha experiência, né? A pandemia, ela estraçalhou com algo que é muito precioso dentro da escola, do espaço escolar, que é a sala de aula e que é a formação dos vínculos. Então, quando a gente dá aula, a gente tem um espaço que é um espaço preparado, né? A gente tem um silêncio produzido para que aquilo que ali vai se dar possa de fato acontecer. Então, existe um tempo e existe um espaço, existe um ritmo, tá? Aula após aula, os minutos, o intervalo. Então, existe uma dinâmica na escola. A escola é um espaço, é um reloginho nesse sentido. E dentro da sala de aula acontece uma magia. A gente fala de internet hoje, né? A gente está falando aqui com milhares de pessoas. Imagine que a gente se conecta numa internet mental. Então, cada um está no seu lugar e conectado mentalmente, pensando sobre aquelas mesmas ideias. É algo muito sutil. Então, cada um está ouvindo a mesma palavra, as mesmas explicações, e aquilo está conversando e se relacionando com o seu repertório. Então, está acontecendo muita coisa ali, não apenas um falar e um ouvir, não é um input-output. Mas existe uma sutileza no franzir das sobrancelhas, né? Então, você está falando, de repente o aluno faz... Aí você já sabe que ali... Ele nem precisa proferir uma pergunta, você olha e você já repete de um outro jeito. Isso é uma coisa legal, né? Porque se eu não entendi de um jeito, não é porque eu não entendi, porque eu não escutei. Eu não entendi, então eu vou ter que pensar num jeito diferente para você entender o que eu estou dizendo, né? Às vezes, aquele aluno que está ali debruçado e você fala uma coisa, ele sobe a coluna, ele olha para você, ele abre. Então ali é um momento sublime, você tem que aproveitar ali porque você precisa fazer essa conexão, né? Precisa fazer esse vínculo. E a pandemia destruiu isso, porque a gente acabou tendo que viver uma experiência terrível, que é essa distância. Os alunos, os jovens, os adolescentes, né, sofreram e ainda sofrem muito. Ali foi um divisor de águas na história de cada um e de todos nós. Eu me sentia, assim, eu suava em bicas, né? Então, na minha casa, os equipamentos, a gente vai colocar a escola no ar através de uma tela no escritório, no quarto da minha casa. Então, foi muito difícil para os professores, porque nós sempre tivemos também um espaço, que é o espaço da escola e o espaço da casa. Essa discussão que a gente vai fazer num outro momento sobre o trabalho home office, que é um tema muito sério este. Porque quando a gente está dentro da nossa casa, onde é que a gente separa o que é a vida privada e o que é a vida profissional? Então, os espaços. Então, era muito aflitivo a gente ver colegas com filhos pequenos solicitando essa mãe no momento da casa, esse transtorno, porque às vezes o casal estava trabalhando em home office, e aí quem usa o computador, quem não usa o computador, todo mundo resolveu fazer reforma, né, dentro de um segmento socioeconômico. Então a gente dava aula, a gente escutava as maquitas trabalhando na casa do aluno ou na casa do vizinho. Muitos não tinham equipamento, não tinha uma internet. Então, assim, foi um apagamento, foi um blackout nas nossas relações. Então, começar a acender essas luzinhas foi muito doloroso pra gente. Para mim foi muito difícil. Eu escrevi sobre isso. Esse texto está num livro junto com outras colegas na área da psicopedagogia, mas eu, enquanto professora, participava de um grupo de estudos e escrevi sobre isso.
E as minhas dúvidas eram, será que a gente ensinou mesmo? Será que o aluno aprendeu mesmo? Em muitos momentos ali, a questão fundamental era manter acesa a chama do vínculo. É muito difícil abrir uma sala e todas as câmeras estarem fechadas. Isso é muito difícil. Imagine você entrar numa sala de aula e todos os seus alunos encapuzados. Que você não possa olhar os olhos deles, você não possa ver se ele entendeu ou não. Então, por um lado, aconteceram coisas muito interessantes. Famílias assistiam a aula juntos. Então eu conversei com uma mãe e falei, eu assisti as suas aulas. E eu gostava. E isso fez com que muitas famílias estreitassem laços conosco, com os professores, né? Porque existe sempre aquela rixa. Ai, minha professora falou isso, porque minha professora fez aquilo. E a mãe vai, mas a professora... Né? E aí, quando a gente teve todo mundo junto no mesmo espaço, essas fronteiras, esses entendimentos foram maiores. Eu penso que dentro da gestão escolar, nós estamos num processo também de mudanças. Eu penso que a escola que a gente tem hoje, ela é um estilhaço da escola que foi, e a escola que vai ser, ela ainda não se construiu. Acho que existe uma parte importante das pessoas que atuam no ambiente escolar em retomar o que era antes. Não existe essa possibilidade. Não existe esse antes. Nós temos um número imenso de professores medicados, professores em sofrimento psíquico, daquilo que eles viveram, do estresse daquilo. Eu me lembro de dizer para o diretor, é como se eu tivesse que colocar um Boeing no ar, cheio de gente comigo, sem nunca ter tido uma aula de pilotagem. Então, havia ali, existem profissionais que têm até hoje problemas físicos mesmo, desencadeados por esse nível de estresse. Problemas renais, problemas gástricos, problemas cardíacos, problemas mentais, né? Por conta desse sofrimento. Eu me lembro, porque era assim, 45 minutos, porque na escola, vamos pensar como é a escola. Bateu o sinal, eu estou terminando a minha aula, eu saio, eu encontro o meu colega, eu me desloco para outra sala, eu encontro os alunos, eu tomo uma água, faço um xixizinho e volto. Quer dizer, tem um tempo. Na internet, não existe esse tempo. Então, 7h45, pá! A sala, vrum, sai um monte de janelinhas e entram outras tantas janelinhas. Não dá tempo, às vezes, de um gole de água, ou não dava o tempo de um gole de água, enfim. Então, eu penso que os gestores dessa escola, que ainda precisa nascer, precisam olhar para essa ruptura. Então, existem profissionais que estão atuando como gestores, pensando numa escola que não existe mais, nos alunos que não existem mais, e em profissionais e professores que não existem mais. Então é como se nós ficássemos olhando para figuras que são idealizadas, não são reais. E aí, se a gente não tiver olhos para enxergar, ouvidos para ouvir, como dizem, né, a gente possa ter aí mais alguns anos de perdas até pegar esse caminho.